O Atlético de Madrid está nas quartas de final da Liga dos Campeões depois de eliminar a Inter de Milão nos pênaltis aqui no estádio Metropolitano. Um jogo que já se imaginava bastante complicado, uma eliminatória que era encarada como tendo o time italiano como favorito, vinha do resultado positivo na ida, a vitória por 1-0 em Milão, e o Atlético de Madrid precisando fazer o melhor jogo da temporada para não finalizar praticamente a sua temporada aqui no estádio Metropolitano nesse jogo de volta das oitavas de final. E foi o que o time de Simeone conseguiu fazer. Conseguiu derrotar a Inter de Milão, um time que neste ano de 2024 tinha 13 jogos e 13 vitórias. Acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid, um Atlético que mostrou a força da sua casa para essa temporada. A gente tem visto um Atlético de Madrid muito forte jogando aqui no Metropolitano e foi assim também nessa eliminatória da Liga dos Campeões. Bom, a partida teve a Inter como sendo a primeira protagonista. O Atlético de Madrid tentou fazer um jogo, na verdade conseguiu fazer um jogo de impor um pouco mais o seu domínio na partida. Começou de uma forma bem intensa e bem agressiva, indo para o ataque, mas quem acabou balançando as redes primeiro na partida foi a Inter de Milão. Aos 33 minutos de jogo, o Atlético de Madrid se viu atrás do placar, ou seja, a Inter abria 2-0 na eliminatória aos 33 minutos da partida. A reação do Atlético de Madrid foi muito rápida. 2 minutos depois, Antoine Griezmann balança as redes e consegue um empate para o Atlético de Madrid. Ali a gente já sentia que o ambiente do Metropolitano passaria a fazer a diferença na eliminatória, porque seria, como eles dizem por aqui, um 12º jogador apoiando a equipe e fazendo o Atlético de Madrid não desistir do seu estilo de jogo, do que estava tentando fazer dentro da partida. O Griezmann, que chegava aí aos 19 gols nessa temporada, é o vice-artilheiro do time, do Diego Simeone, ele que não jogava desde o jogo de ida lá em Milão, tinha sofrido uma entorse no tornozelo, ficou todo esse tempo parado, se recuperando, mais de 20 dias, e voltou para esse jogo e marcava o gol de empate. O Griezmann, que chegou aos 6 gols nessa Liga dos Campeões, e é um dos artilheiros da competição, junto com o Haaland, junto com o Mbappé, agora está aí nesse bolo dos jogadores que tem 6 gols na Liga dos Campeões. Depois do gol do Griezmann, o Atlético de Madrid continuou indo para o ataque, continuou sendo protagonista da partida e buscando o 2-1. Na verdade, no intervalo do jogo, esse 2-1 não veio. O Simeone precisou fazer alterações na segunda parte e uma das alterações foi um dos jogadores que acabou marcando o gol que mantinha o Atlético vivo na eliminatória, que foi Memphis Depay. Memphis, como ele gosta de ser chamado, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, que dava o 2-1 ao time de Simeone, portanto, colocava a eliminatória em igualdade, já que o jogo de ida havia sido 1-0 para a Inter, o Atlético igualava a eliminatória nesse 2-1. A partir daí, a Inter tentou também ir para o ataque, teve possibilidade, quem sabe, de conseguir o gol. Thuram chutou uma bola para fora. O Atlético de Madrid continuou indo para o ataque nos últimos minutos já dos acréscimos da partida. Riquelme teve a possibilidade de acabar com a eliminatória aí, mas não. A gente foi para a prorrogação e na prorrogação já os jogadores muito cansados dos dois lados, os dois técnicos praticamente esgotaram as substituições dentro da partida, e um Atlético de Madrid que em parte da prorrogação sofria, porque a Inter tentava procurar o gol, e em parte atacava. Ficou um jogo um pouco de lá e cá nos momentos da prorrogação. O jogo acabou indo para os pênaltis e aí quem brilhou foi o goleiro Jan Oblak. Jan Oblak não fazia uma boa temporada, na verdade é uma temporada com números, se a gente for olhar, muito abaixo do que a gente tem se acostumado com o Oblak no gol do Atlético de Madrid. Nessa temporada, com o gol sofrido hoje, o Oblak já sofreu 51 gols. Em termos de números, é a segunda pior temporada dele como goleiro do Atlético de Madrid. Nesses 9 anos que o Oblak está no Atlético de Madrid, só uma vez ele tinha sofrido mais de 50 gols e sofreu 51. Mas quis o destino que ele fosse o cara que classificasse o Atlético de Madrid, pegando 2 pênaltis na parte das penalidades, e Lautaro Martínez
justamente uma das estrelas dessa Inter, o artilheiro dessa Inter de Milão, que faz uma grandíssima temporada, que é tido como um dos melhores atacantes da Europa nesse momento, falhou o último gol, a última cobrança de pênalti, que acabou dando ao Atlético de Madrid essa classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. O Atlético consegue aqui no Metropolitano, que faltava este estádio, uma grande noite europeia. O Atlético tinha se acostumado a conseguir fazer grandes jogos jogando no estádio Vicente Calderón, mas aqui no estádio Metropolitano, que foi inaugurado em 2017, o Atlético ainda não tinha a sua grande noite europeia e passa a ter depois de eliminar um dos melhores clubes da Europa, um dos melhores times da Europa nessa temporada, o último finalista. Junto com o Manchester City, a Inter jogou a última final da Liga dos Campeões e hoje dá adeus à competição nas oitavas de final, e o Atlético de Madrid segue adiante. Um Atlético que contou com o recorde de público aqui desse estádio. No início dessa temporada, o Atlético de Madrid ampliou a capacidade do Metropolitano e hoje tivemos por aqui o melhor público, a melhor entrada da história do Metropolitano em uma noite histórica, em uma noite que o Atlético de Madrid demonstrou mais uma vez que na Liga dos Campeões tudo é possível, tudo pode acontecer, que nessa competição, no final das contas, não se trata de viver, se trata de não morrer, e o Atlético de Madrid não morreu por aqui hoje, segue vivo na Liga dos Campeões, vai às quartas de final e é um time que provavelmente ninguém vai querer encarar nas quartas, porque sabe da força que tem aqui nesse estádio. São 21 jogos por aqui na temporada do Atlético de Madrid e com essa 19 vitórias. É um time que tem duas caras nessa temporada, é verdade. O tanto quanto é forte jogando no Metropolitano, acaba não sendo jogando longe daqui e por isso se complica em eliminatórias e se complica também no Campeonato Espanhol, onde basicamente nessa temporada a briga do Atlético é para entrar na Liga dos Campeões da temporada que vem, mas na Liga dos Campeões mostrou que é um time que ainda pode ser muito competitivo dentro da competição, e o Simeone hoje conseguiu vencer um dos melhores técnicos dessa temporada, o Inzaghi, porque a estratégia do Simeone funcionou para conseguir fazer melhor o que essa Inter sabe fazer melhor, que é atacar bem e defender bem também. Foi um grande jogo aqui no Metropolitano, classificação do Atlético de Madrid. Teremos 3 espanhóis nas quartas de final da Champions. Real Madrid e Barcelona já estavam classificados e agora o Atlético de Madrid é o terceiro espanhol entre os 8 melhores times da Europa. Nenhum italiano classificado para essas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas a gente não pode falar só sobre coisa boa. Antes da partida começar, o diário AS, o jornal AS aqui da Espanha, publicou um vídeo com alguns torcedores proferindo insultos racistas ao Vinícius Júnior fora aqui do estádio Metropolitano. Termino este informativo sobre a classificação para falar de Liga dos Campeões. Na sexta-feira teremos o sorteio dessas quartas de final da Champions e veremos quais serão os confrontos, mas tudo indica que teremos grandes eliminatórias de quartas de final da Champions, porque temos grandes equipes classificadas para a próxima fase da competição.